Olá! No vídeo passado eu falei para você a respeito dos fatores de agressão mecânicos que, de uma forma ou de outra, podem lesar os dentes ou a gengiva, ou seja, o dente como um todo ou o suporte dele, também chamado como dente mais suporte, o órgão dental. Se você reparou bem no vídeo, eu falei sobre dois principais agentes de agressão que podem comprometer, de uma forma ou de outra, os seus dentes. O primeiro seria, então, contatos dentários equivocados, excesso de força por carga mastigatória, por carga de pressão, apertamento, bruxismo, fazendo com que um ou mais órgãos dentais sejam estressados com o passar do tempo. Uma vez que esses hábitos equivocados de apertamento dentário, ou então mastigação só de um lado da boca, ausência de dentes, são coisas que se perpetuam na boca da pessoa, os outros dentes que permanecem na boca, sofrendo esse estresse mecânico provindo da mastigação, lentamente são então lesados. E essa lesão por esses contatos dentários poderia então levar ao desgaste do dente ou à quebra de dente, quebra de restaurações, se a pessoa já possui restaurações, retração de gengiva, perda de osso de suporte do dente, e aí vai. Mas se você reparou também, eu falei de um segundo contato, um segundo problema de agressão mecânico nos dentes que diz respeito à escovação equivocada. O que seria escovação equivocada? A pessoa que escova com muita força, a pessoa que escova com escova muito antiga, escova já velha, com cerdas completamente já abertas, pessoas que tentam escovar muito os dentes usando muita força, então assim lentamente ocorre uma retração na gengiva com exposição da raiz, sensibilidade depois então de raiz, perda de suporte do dente, aí vai. O excesso de carga também pode levar aquelas lesões que eu falei no colo do dente, entre a coroa e a raiz, chamadas lesões de abifração. Mas então hoje eu vou falar um pouco mais sobre esses agentes mecânicos que agem sobre os dentes. Quais seriam esses agentes mecânicos que agem sobre os dentes? Vou falar mais especificamente hoje, então, sobre apertamento dental, bruxismo e as suas consequências. Bom, então, como é que a gente vai falar? Vamos pensar, por exemplo, aqui eu tenho um modelo que a pessoa possua os dentes completamente alinhados, né? Uma boca ideal. A pessoa tem uma boa mordida, né? Uma boca ideal, um bom suporte dental, um bom periodonto. E a pessoa, apesar disso tudo, ela tem o hábito de apertar os dentes com força. Veja que se os dentes estão bem alinhados, o periodonto é saudável, a pessoa tem todos os dentes da boca, não perdeu nenhum dente da boca, mesmo com uma pressão excessiva nesse dente, ela pode descarregar essa pressão em vários dentes ao mesmo tempo. Isso protege, quer dizer, a boa saúde protege os dentes de agressões, certo? Agora, vamos pensar no mesmo caso, a mesma pessoa que perdeu, vamos dizer, esses dentes de trás aqui, os molares, né? Vamos dizer que ela perdeu e começa a mastigar somente com os dentes incisivos e os premolares, né? Os incisivos e os premolares. O que aconteceria? A mesma pressão de dentes começaria a descarregar somente nesses dentes daqui, os dentes da frente, fazendo com que, então, esses dentes sim seriam mais susceptíveis ao desgaste do esmalte, a fratura do dente, a fratura da coroa, a fratura de restaurações, retrações de gengiva, lesões de abifração, e aí vai. Então eu quero dizer o seguinte, boa saúde significa que vai haver boa saúde. Agora vamos pensar que essa mesma pessoa não tivesse os dentes tão bem alinhados, tivessem todos os dentes, ela tivesse todos os dentes, mas não tivesse assim o tão bom alinhamento. O que aconteceria? Os dentes começariam a ter toques, alguns dentes apresentariam toques dentários, ao passo que outros dentes não conseguiriam ter toques dentários. Então começaria a descarregar mais força em cima de alguns dentes e esses dentes seriam susceptíveis então a sofrerem os danos provenientes dos agentes mecânicos. Não sei se está claro. Um bom alimento dental, melhor saúde de dentes, maior proteção contra agentes mecânicos. Mas seja essa pessoa tem ou não tem boa saúde de dentes, existe um tratamento que é comum tanto a um quanto a outro. É a colocação de uma placa de acrílico chamada placa mio-relaxante, né? Ela tem dupla função. Ela tem a função de proteger os dentes contra o desgaste e contra o excesso de pressão, ao mesmo tempo que ela relaxaria a musculatura mastigatória,
fazendo com que a pessoa não apertasse tanto assim os dentes. Essa placa pode ser usada, segundo o critério do dentista, é claro, né? Seja de dia, algumas horas durante o dia, para lembrar a pessoa que não pode apertar os dentes, geralmente no final da tarde, e à noite, se a pessoa tiver o chamado bruxismo. O bruxismo, então, é um ato, basicamente, que ocorre durante o sono, durante alguns períodos do sono. A pessoa se mexe na cama e começa a apertar os dentes. Aperta com uma força completamente excessiva, fazendo com que então ocorra um excesso de carga nos dentes durante o sono e ela não se dá conta porque ela está dormindo. Então essa placa de bruxismo noturna simplesmente é para proteger e relaxar os músculos durante a mastigação, os músculos da mastigação, a fim de que ela não aperte muito os dentes e não sobrecarregue. Bom, então nesse vídeo eu falei um pouco então desses agentes mecânicos, como eles interferem na saúde dos dentes, dos órgãos dentais da pessoa, fazendo com que ocorrendo a sobrecarga, faça com que os dentes sejam sobrecarregados, ocorrendo lesões nesses dentes e nessas gengivas, no suporte do dente em curto, médio ou longo prazo. No próximo vídeo eu vou falar a respeito de escovação traumática, que é um outro agente mecânico que lentamente pode levar a um ou mais problemas em dentes e gengivas devido à retração que ocorre por essa escovação equivocada. Se você está gostando desse vídeo, se você se identificou com algum desses problemas, continue assistindo esses vídeos que eu estou divulgando diariamente. São 30 vídeos, um vídeo por dia durante então os 30 dias, né? Assina meu canal, lá no canal do YouTube tem vários vídeos que eu já publiquei e lá, dia após dia, eu estarei publicando mais vídeos. Então basta você assinar aqui o botão do YouTube e você vai receber notificações conforme eu vou fazendo a publicação. Deixa aqui seu comentário, faça alguma pergunta que eu terei o maior prazer em responder. Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.